6 corpos da mesma família foram encontrados carbonizados. 2 suspeitos já foram presos pela polícia, que continua investigando o caso. E de Brasília, nosso repórter Bruno Pinheiro, Bruno, que dá sempre show aqui na cobertura política da Jovem Pan, está desde o começo da semana também acompanhando esse caso, essas investigações lá em Brasília, e preparou uma reportagem especial para a gente entender exatamente o que é que já se sabe, o que é que falta saber nesse caso a partir do Distrito Federal. Diga lá, Bruno, pois não. Uma história cercada de mistérios. A cabeleireira Elisimar da Silva desapareceu na quinta-feira, 12 de janeiro, ao sair da casa da sogra com os filhos menores de idade. No dia seguinte, a polícia encontrou esse carro carbonizado igual ao da cabeleireira e com 4 corpos dentro. Ainda não há informações se os cadáveres são da empresária e das crianças. O mistério em torno do desaparecimento de Elisimar da Silva, de 39 anos, e dos filhos dela ganhou novos capítulos no último domingo, após a família registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento de Tiago Gabriel Belchior, o marido da empresária e pai das crianças. Entre os desaparecidos estão os pais de Tiago, Renata Juliene e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, também estão desaparecidos. Além da irmã, Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos. Cerca de 12 horas depois do carro da Elisimar ter sido encontrado, os policiais civis localizaram um segundo veículo, um Siena, e totalmente carbonizado com 2 corpos dentro. Segundo as investigações, o automóvel pertence ao pai de Tiago, o sogro da empresária. Nos últimos dias, uma força-tarefa foi montada. Homens da Polícia Civil de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal mergulharam nessa história tentando montar o quebra-cabeças. Ao longo de toda a investigação, a polícia chegou até 2 homens suspeitos de serem os executores, a mando do marido e do sogro de Elisimar. O crime teria sido motivado pelo interesse da dupla em ficar com R$400 mil referente à venda de uma casa em Santa Maria. O imóvel era de Renata Juliene, a sogra de Elisimar. Segundo a polícia, os criminosos receberiam, após o crime, o valor de R$100 mil. Por esses crimes, ele receberia esse dinheiro e esses crimes começariam pela Elisimar, só por ela. E qual a intenção dele? Elisimar teria um dinheiro que o Tiago queria esse dinheiro para ele e ela seria traída aqui para a cidade do Paranoá, onde eles montariam uma casinha para ela. Ela seria colocada em cárcere, eles iriam subtrair essa quantia da conta dela e a partir de então eles dariam fim à vida dela. Horácio e Gideon Batista de Menezes, 55 anos, agora detidos, eram funcionários de uma fazenda do sogro da cabeleireira. Nessa imagem, os homens aparecem comprando combustível para incendiarem os veículos. Sem apresentar nervosismo, os homens chegam a caminhar livremente no posto de combustível. As mãos de um dos executores estavam queimadas. Marcas de um crime com requintes de crueldade. A investigação vai ter que continuar porque até agora a gente estava dando eles como desaparecidos. E agora eles surgiram como possíveis coautores desse crime de ontem. A grande pergunta que fica é por quê, né, doutora? É isso que todo mundo quer saber, é isso que não ficou claro ainda. A gente viu todos os detalhes aí na reportagem do Bruno. Os assassinos, os executores do crime já estão presos, isso facilita muito o trabalho da investigação, imagino, né? Agora é mais fácil para os agentes tentarem entender exatamente o que é que motivou, quem é que são os mandantes ou o mandante dessa barbaridade toda. Mas a grande pergunta é o porquê, né? O que fica aí como a grande incógnita e o que chamou muito a atenção é o motivo dessa barbaridade, o assassinato da família inteira e de crianças, né? 3 dos filhos da Elisimar, da cabeleireira, eram crianças. Uma barbaridade, doutora. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com um crime de paga, onde se terá uma recompensa em algum momento em dinheiro. E os executores trabalharam em dinheiro, o que significa que teremos mais dinheiro envolvido nisso. Mais dinheiro que seria ou da cabeleireira
ou do pai do sogro da cabeleireira, que acabou morrendo também, ou do rapaz, marido da cabeleireira, que, entre aspas, inicialmente teria contratado o crime dela. Eu acho que nós temos que continuar essa investigação, e óbvio que a Polícia Civil já está fazendo isso, com trabalho de inteligência também, em relação às pessoas próximas ao casal, em relação às pessoas da família também e possíveis herdeiros. Não sabemos ainda do que, mas eles levantarão, né? Com certeza, o que se tem de bens ali. Pois é, e foram muitas provas, né, que foram deixadas pelo caminho. A gente até viu aí na reportagem do Bruno, eles passaram por postos de gasolina para comprar o combustível que foi usado. Um deles, inclusive, queimou as mãos, né? Então, isso acabou sendo definitivo, né, para que fosse decretada a prisão dele, para que ele fosse incluído aí como o principal suspeito e depois confessasse o crime também. Então, apesar de serem matadores profissionais, ao que tudo indica, né, de terem sido contratados para esse serviço, eles acabaram não fazendo bem feito, né? Eles acabaram, inclusive, facilitando a investigação, né, doutor? Matadores burros, né? Pois é. Fazer o quê? Olha aí, a gente está vendo aí mais imagens, isso tudo é o que a polícia encontrou com eles, né, nesse trabalho que envolveu polícias de vários estados, né, de Goiás, de Minas Gerais, que é onde foram encontrados os carros, do Distrito Federal, que é onde vivia a família, de onde começou toda a história, e é lá em Brasília que está centralizada a investigação. Então, certamente, em breve, a gente vai ter todas as respostas que faltam para a gente montar esse quebra-cabeça.